Fala pessoal, vamos ver o que a FGV aprontou nessa prova da OAB número 43, exame 43 da OAB. Vamos corrigir agora direito do trabalho comigo, professor Breno Lenza Cardoso. Se você ainda não me conhece, Breno Lenza, siga o meu perfil no Instagram que eu sei que tem várias dicas importantes para a sua prova. Professor, eu não estudo para a OAB, posso assistir esse vídeo? Com certeza você pode, porque ela cobrou temas importantes que nós vamos revisar que caem em todas as bancas, FCC, Sebrasp, Vunesp, enfim, vai ser uma baita revisão não só para a OAB, beleza? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo porque isso nos ajuda bastante e comenta para mim o que você achou dessa prova. Foi mais fácil ou mais difícil do que as anteriores? Beleza? Então vamos lá, vamos para a tela. Questão de número 71, a nossa prova aqui, pessoal, é tipo 1, tá? Prova tipo 1. Vamos lá. Rogéria é sócia de uma sociedade empresária especializada em festas infantis. Olha a informação importante. Saiu fraudulentamente da empresa em 2018, transferindo formalmente suas cotas sociais a um dos empregados da sociedade empresária que não tinha condições econômicas ou solvabilidade. Rogéria, mesmo após a saída, permaneceu com uma procuração da sociedade empresária para movimentar as contas bancárias e fazia uso irregular delas com transferências para sua conta. Olha só, então vamos colocar aqui, uso irregular delas com transferências para sua conta, pagamentos de empregados, fornecedores e outros compromissos. Em 2022, ou seja, pessoal, 4 anos, né? Um dos empregados ajuizou uma reclamação trabalhista que determinou em acordo no valor de 30 mil reais, em acordo no valor de 30 mil reais que não foram pagos na data acertada. Então, não foram pagos na data acertada. Não havendo condições de executar a sociedade empresária, você, como advogado ou advogada do exequente, requereu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios atuais e Rogério. Sobre a ação interposta, considerando que dispõe a CLT, então não vai te cobrar aqui jurisprudência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Rogéria não pode ser alcançada porque desligou-se formalmente da sociedade empresária há mais de 2 anos. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão cobrando sócio retirante e nos fatos também aqui incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Só que isso aqui é para processo do trabalho, não vai ter relevância aqui para nós, para essa questão de direito material do trabalho. Beleza? Vamos lá. Se você para e pensa e não analisa com calma, você marcaria isso daqui como gabarito. Por quê, pessoal? Porque tem uma informação muito importante aqui. A Rogéria saiu de forma fraudulenta. Vamos revisar aqui de forma geral. A responsabilidade do sócio retirante, ela permanece por até, olha só, por até 2 anos após a averbação da modificação contratual. Aqui você já olharia, bom, ela saiu em 2018. Falou de averbação aqui? Não. Mas falou que saiu da empresa, a gente presume, infelizmente numa questão objetiva é difícil ficar presumindo, né, mas a gente presume que houve averbação certinho da modificação do contrato. Então ela não teria responsabilidade. Nesse caso padrão do sócio retirante, a responsabilidade do sócio retirante é subjetiva. Isso aqui, pessoal, a regra geral. Só que no caso de Rogéria, nós temos uma exceção. Por quê, pessoal? Nós tivemos a constatação da fraude. Então, quando nós temos um sócio retirante ou uma sócia retirante, a regra é que ela permaneça, ou que ele permaneça responsável pelas obrigações trabalhistas do período em que figurou como sócio. Então, responsabilidade pelas obrigações trabalhistas no período em que figurou como sócio, desde que a ação seja distribuída em até 2 anos após a averbação da modificação contratual. É por isso que eu gosto de escrever sócio retirante dessa forma aqui, pessoal. Por quê? Porque você lembra do prazo de 2 anos, certo? Mas aqui, pessoal, nós temos na situação de Rogéria a fraude. Quando nós temos a fraude, a responsabilidade passa a ser solidária.
entre ela e os sócios, entre ela e os outros sócios. É por isso que aqui ela pode sim ser alcançada. Por quê, pessoal? Porque a sua saída ela foi fraudulenta. A sua responsabilidade não é subsidiária ou não passou do prazo, mas sim ela responde de forma solidária independentemente do período, ok? Letra B. A ex-sócia, em razão da fraude perpetrada, terá responsabilidade subsidiária em relação aos sócios atuais. Não, pessoal, a responsabilidade aqui ela é solidária com os outros sócios, ok? Letra C. Rogério terá responsabilidade solidária para com os demais sócios em virtude da fraude na alteração societária. Ok, pessoal? Aqui é o nosso gabarito. Nós vamos analisar a alternativa D para aprendermos bastante. Não existe responsabilidade dos sócios atuais, porque eles não agiram com fraude e assim Rogéria também não pode ser responsabilizada. Cuidado, pessoal, quando nós temos a fraude aqui, o sócio retirante ou a sócia retirante também responde de forma solidária com os outros sócios. Só vamos revisar uma hipótese importante aqui para você não perder esses detalhes. O sócio retirante, ele permanece responsável pelas obrigações trabalhistas do período de sócio. Porque pode acontecer de iniciar na empresa, aquele empregado ou empregada, na verdade aquele sócio, ter iniciado como empregado ou empregada padrão, normal, e passou 10 anos assim. E apenas nos últimos 5 anos é que essa pessoa se tornou sócia da empresa, certo? Então ela vai ser responsável pelas obrigações trabalhistas no período em que figurou como sócio. Não se esquecendo, é claro, desse prazo que se conta a partir da averbação da modificação contratual, não só da modificação contratual, porque você pode modificar o contrato, mas você precisa da formalidade da averbação. Se não registrou, permanece da forma que está antes das modificações. Beleza? Tranquilo? Tema bom. Vamos apenas à última informação. Cuidado com o benefício de ordem, tá? Benefício de ordem. Ou, se você preferir, ordem de preferência. No caso padrão, dentro da regra, sem ser a responsabilidade solidária, você vai primeiro para a empresa devedora, você vai tentar executar, pegar os bens, dinheiro da empresa devedora. Depois, sócios atuais, para depois você ir ao sócio retirante. Perfeito? Então, a própria lei já traz para nós, a CLT traz o que, pessoal? A ordem de preferência, o benefício de ordem para quem você vai primeiro e depois as pessoas que devem ser atingidas em caso de não pagamento daquela anterior, ok? Tudo isso está lá no artigo 10A da CLT. Tema muito bom, sócio retirante, gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Sérgio foi contratado em 2022 por uma indústria mecânica para receber um salário mensal de R$3.000. Ele pediu para não ter a CTPS assinada, porque estava recebendo o seguro-desemprego do emprego anterior. Também não queria ter contra-cheque formal, para que sua ex-esposa não soubesse do novo emprego. Malandro, hein? Uma vez que estava devendo a pensão alimentícia e não queria que houvesse desconto judicial. Malandro ao quadrado aqui, né? A sociedade empresária cedeu aos seus argumentos e não assinou a sua carteira profissional. Sobre a decisão da sociedade empresária, considerando que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Então, mais uma vez, pedindo apenas com base na CLT. Vamos lá. Letra A, ela não precisa assinar a CTPS, desde que isso esteja previsto em norma coletiva. Pessoal, tomem muito cuidado com o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e muito cuidado com o princípio da imperatividade das normas
trabalhistas. Ou seja, pessoal, pelo princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o empregado, ele não pode virar para o seu empregador e falar: olha, não me paga o 13º esse ano não, eu não estou afim de receber 13º, muito obrigado, não quero não. Olha, esse ano eu não vou usufruir das minhas férias porque eu quero trabalhar mais, quero tentar receber um pouco mais, criar uma moral aqui dentro da empresa. Não, tá, pessoal? O empregado não pode se dispor dos seus direitos trabalhistas. Então aqui o caso do Sérgio, ele não pode pedir para não assinar carteira. Não pode. Ele não pode virar para o seu empregador e abrir mão do seu contra-cheque, do seu salário, das suas férias, das terceiras, porque a lei impõe. Consequentemente, você também precisa saber o que é o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Ou seja, as normas trabalhistas, pessoal, elas são obrigatórias. Obrigatórias. Elas são imperativas, cogente às partes. Você não pode abrir mão do que está na lei. O que você pode fazer é, de fato, talvez flexibilizar algumas regras do contrato por uma negociação coletiva, artigo 611-A da CLT, mas aqui a regra geral é que o empregado não pode abrir mão dos seus direitos. Já imaginou? Se pudesse fazer isso? O que o empregador poderia fazer com o empregado? Não, nós não vamos pagar 13º porque supostamente o Breno abriu mão deles. O Breno me pediu para não pagar, não vou pagar. Não, pessoal. Isso daria, digamos, espaço para muitas fraudes, para muitas retaliações no dia a dia trabalhista. E além disso, você não se esqueça que a lei trabalhista é obrigatória. Então aqui a sociedade empresária precisa sim assinar, mesmo que haja norma coletiva em sentido contrário. Não há possibilidade de você renunciar a um direito trabalhista dessa forma. Cuidado para você não confundir com transacionar ou flexibilizar, ok? Letra B. Ela agiu incorretamente porque deveria anotar o contrato de trabalho no ACTPS no prazo de 5 dias úteis. Perfeito, né, pessoal? Esse aqui é o nosso gabarito e está lá no artigo 29 da CLT. Lembrando, para anotar é um prazo. Para dar ciência é outro prazo. O empregador, ele tem 40... Opa, quase que aqui que eu erro, hein? 5 dias úteis para anotar. E o empregador tem que dar ciência das anotações ao empregado em até 48 horas. Perfeito? Então, 5 dias úteis para anotar, cuidado para não confundir com a regra anterior à reforma trabalhista, e 48 horas para o empregado ter ciência das anotações. Perfeito? Ter acesso ao CTPS, ter acesso ao que foi anotado, contado esse prazo de 48 horas a partir da própria anotação da carteira. Ok? Letra C. Ela está equivocada, pois a anotação do CTPS é um direito irrenunciável e deve ser feita em 15 dias corridos. Não, pessoal, são 5 dias úteis, ok? Letra D. Ela agiu corretamente porque essa era a vontade livre manifestada pelo empregado e atualmente o negociado suplanta o legislado. Cuidado, pessoal, que, de fato, para alguns casos, o negociado suplanta o legislado. Nós temos um exemplo, que é o artigo 611-A da CLT. Mas mesmo assim, nós não podemos negociar tudo. O artigo 611-B, por exemplo, da CLT, vamos colocar aqui, ele traz hipóteses em que não há possibilidade de se negociar para prejudicar o empregado. São direitos irrenunciáveis. Do 611-A, a gente até defende que são direitos de indisponibilidade relativa, em que você pode ter uma negociação coletiva. Agora, 611-B não. São direitos de indisponibilidade absoluta, em que você só pode melhorar a condição do empregado e não piorar. Beleza? Tranquilo? E para você que quer aprofundar um pouco mais, nunca se esqueça do tema julgado pelo STF, tema 1046. Ok? Mas aqui, como pediu somente a CLT e é uma aula de correção de questões, vamos ater aqui ao que foi falado no vídeo. Beleza, pessoal? Gabarito letra B. Vamos para a terceira questão. As irmãs Margarida, Hortência e Rosa aderiram ao PDV, Plano de Demissão Voluntária, oferecido pelos seus respectivos empregadores. Então, vamos colocar aqui primeira. Peraí, pessoal, vamos lá. A primeira, Margarida, depois
Hortência e depois Rosa. Todas aderiram ao PDV, Plano de Demissão Voluntária. Como se fosse uma demissão coletiva em que o empregado analisa as condições e fala, não, olha, eu quero assinar esse plano e quero sair da empresa. Tá certo? Não é uma dispensa individual que chega lá, olha, Breno, você está sendo mandado embora. Não, pessoal, PDV é um plano de demissão voluntária em que o empregado, ele adere àquele plano, ele vai sair da empresa, mas tem benefícios a mais que uma dispensa comum, ok? No caso de Margarida, a previsão do PDV encontra-se em Acordo Coletivo de Trabalho. Então, ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. No caso de Hortência, estava previsto em Convenção Coletiva de Trabalho. E no caso de Rosa, em norma interna. Norma interna. Certo? Caso de Rosa, norma interna é definida pelo seu empregador. Feitas as extinções dos contratos em 2024, sem ressalvas, informação importante. As irmãs pretendem ajuizar a reclamação trabalhista postulando direitos supostamente lesados ao longo do pacto laboral. Considerando a situação apresentada e os termos da CLT, assinale a alternativa correta. Margarida e Hortência deram quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, não podendo postular diferenças. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito e eu vou te explicar aqui agora. Para esse tema, você precisava ter ciência do artigo 477b da CLT. E lá, pessoal, prestem muita atenção, eu vou até chegar mais perto de você aqui. Nesse artigo nós temos a previsão do plano de dispensa voluntária, PDV, ou plano de dispensa motivado, tá? Para a validade desse plano, depois de uma decisão muito importante do STF que aconteceu, a reforma trabalhista incluiu o artigo 477b na CLT. E lá nós temos a regra de que há necessidade de termos uma negociação coletiva para que o PDV seja válido. Uma negociação coletiva para que o PDV seja válido. Por quê? Porque, veja, você está dando a possibilidade do empregado sair da empresa, certo? Ele vai ter maiores benefícios? Sim, ele vai ter maiores benefícios. Mas você já parou para pensar que nós podemos ter muita demissão forçada? Olha, assina esse plano aqui, senão você vai sair com bem menos coisa. Olha, assina isso aqui que eu posso melhorar a sua demissão. Ou eu posso melhorar a sua situação aqui na empresa até o período em que a dispensa for efetivada. Então, para a CLT, para que o plano de demissão voluntária seja válido, ele precisa estar previsto em norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. Um detalhe importante é que a decisão do STF lá atrás, além do requisito da negociação coletiva, ele trazia um acordo individual também com o empregado. Então precisava da negociação coletiva e do acordo individual escrito com o empregado. Mas aqui na CLT o que basta é o quê? É que nós tenhamos a negociação coletiva. E aí, professor, o que acontece? Se a pessoa assina o plano de demissão voluntária e não há nenhuma ressalva, ela dá quitação ampla e irrestrita ao contrato de trabalho. O que é essa quitação ampla e irrestrita ao contrato de trabalho? É justamente você não poder reclamar mais nada quanto ao seu contrato de trabalho na justiça. Digamos, a empresa devia horas extras, salário e periculosidade. Se você assina um PDV preste atenção, se você assina o PDV sem ressalvar essas três verbas, você está dando quitação. Aquela indenização a mais que você está recebendo, 20 mil, 30 mil reais a mais, ela vai dar quitação a todas as dívidas que a empresa tinha com você e todos os direitos que você tinha no seu contrato de trabalho. É por isso que ressalta-se a importância de termos a previsão no que, pessoal? Numa negociação coletiva. Então, tá na negociação coletiva, é quitação ampla e irrestrita ao contrato de trabalho, ressalvadas verbas ressalvadas nessa mesma negociação coletiva ou até mesmo num acordo individual com o empregado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. No caso aqui, Margarida tinha o seu PDV previsto em norma coletiva, Hortência também em norma coletiva. Agora Rosa não, pessoal. Rosa tinha em norma interna. Então Rosa não deu quitação ampla e irrestrita ao seu contrato de trabalho. Perfeito? Letra B. As três irmãs poderão ajuizar ação trabalhista com chance de sucesso, porque não houve homologação do PDV no sindicato de classe das empregadas. Aqui, pessoal, não há necessidade dessa homologação, porque Margarida já foi
Os planos de Margarida e Hortência já foram negociados com o sindicato, então não precisa de homologação, ok? Letra C. A quitação geral somente ocorrerá no caso de Hortência, porque foi celebrada em convenção coletiva de trabalho. Não, pessoal, pode ser convenção ou acordo coletivo de trabalho. Letra D. Nenhuma das irmãs poderá ajuizar a ação, porque elas se submeteram às regras do PDV e não fizeram qualquer ressalva. Cuidado, pessoal, porque Rosa não teve o seu PDV em norma coletiva. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, não vá para a sua próxima prova do AB ou de concurso público sem ler o artigo 477B da CLT. Certo? Questão 74. Em sede de sentença prolatada nos autos da reclamação trabalhista, na qual você advoga para a sociedade empresária, ou seja, você é advogado da empresa, parte ré, o juiz reconheceu que tanto o seu cliente como o autor da ação foram responsáveis pela rescisão motivada do contrato de trabalho, tendo-se operado a justa causa do empregado concomitantemente com a rescisão indireta por parte do empregador. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando da culpa recíproca. Ou seja, ambas as partes são faltosas. Ambas as partes são faltosas. Faltosas no sentido de cometer uma falta grave, tá, pessoal? Não que a faltosa de não ir ao local de trabalho, não. Cometer uma falta grave. Sobre os fatos apresentados, está na alternativa correta. Antes disso, você precisa saber o que diz o artigo 484 da CLT, tá certo? E também a súmula 14 do TST. Vamos lá. Dada a concomitância de motivações para o término motivado da relação contratual, presume-se pela dispensa imotivada, sendo devido às verbas trabalhistas daí decorrentes. Não, pessoal, como houve o reconhecimento de falta de ambas as partes, nós temos a culpa recíproca e não presunção de dispensa imotivada. Letra B. Configurada a culpa recíproca, seu cliente, ou seja, a empresa, terá direito apenas a 50% das férias vencidas e ao saldo de salário integral, não havendo direito aos valores de aviso prévio, férias e 13º salário proporcionais e a multa do FGTS. Essa questão ela pode ser anulada. Pode não, pessoal, ela tem que ser anulada. Tá certo? Ela tem que ser anulada. E eu já vou te explicar. Quando acontece a culpa recíproca, pessoal, o empregado, eu vou repetir, o empregado recebe 50% do seu aviso prévio, 50% do seu 13º salário rescisório, 13º salário proporcional, 50% das suas férias rescisórias, mais 1/3, e 50% da indenização do FGTS. A famosa multa do FGTS, que passa a ser de 20%. De 40% passa para 20%. Só que quem recebe é o empregado, pessoal. É meio lógico, né? É meio lógico. E aqui na questão, você é advogado da sociedade empresária. Então tá falando aqui que o seu cliente, a sociedade empresária, vai receber 13º, férias, aviso prévio, enfim? Não, pessoal. Com base nisso daqui, em todas essas verbas que eu te falei, o gabarito dado pela banca foi a alternativa letra D. Para a questão 74, a banca colocou o gabarito letra D. Vamos ver o que diz esse gabarito. Configurada a culpa recíproca, seu cliente terá direito a 50% do aviso prévio, férias proporcionais e 13º salário e 20% da multa de FGTS. Ok, além dos valores que já seriam devidos na hipótese de justa causa, quais sejam férias vencidas e saldo salário. Ok, só que quem está recebendo é o seu cliente. O seu cliente é a empresa. Então, aqui nós temos um erro material. Perfeito? Então, você que está dentro do prazo do recurso, recorra dessa questão 73. Beleza? 74, perdão, porque é um erro material. Ok? Mas bom que deu para a gente revisar aqui o Instituto da Culpa Recíproca. Ok? Vamos para a última questão, 75. Determinada sociedade empresária firmou acordo coletivo com o Sindicato dos Empregados dispondo sobre banco de horas e compensação de horas extras, assim como redução do intervalo.
assim como redução do intervalo. A jornada inicial de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado, perfazendo um total de 44 horas, foi alterada. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pessoal, todo mundo trabalhava 8 horas aqui, 4 horas no sábado e não trabalhava domingo. Perfeito? Pelo acordo coletivo, foi estabelecido que os empregados trabalhariam 30 minutos a mais no final do dia, 30 minutos a mais no final do dia, de segunda a quinta-feira. Então, passou para 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos em cada um deles, certo? Igual aqui, igual aqui, igual aqui, perfeito. O que aumentaria o total de trabalho para 30 minutos a mais no dia de segunda a quinta-feira e teriam apenas 30 minutos de intervalo. Então, 30 minutos de intervalo. Tudo igual para os outros dias. Perfeito? Beleza. O que aumentaria o total trabalhado para 9 horas diárias. Na sexta-feira, o trabalho seria normal, com 8 horas de jornada e um intervalo de 1 hora. E não haveria mais trabalho aos sábados. Então, aqui, a mesma coisa. Vamos colocar 8 horas. Perfeito. E não haveria mais trabalho aos sábados. As horas extras excedentes seriam computadas em até 3 meses com folgas ou redução da jornada diária de acordo com o banco de horas. Alguns empregados ajuizaram reclamação trabalhista questionando a alteração, alegando prejuízo por trabalharem mais com redução do intervalo e uma maior jornada, afirmando que isso contrariava a CLT e a Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, aqui está errado, porque por negociação coletiva, que pode ser acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, que aqui é o caso da questão, você pode, olha só, você pode diminuir o intervalo intra-jornada para 30 minutos. Perfeito. 2. Você pode colocar compensação de horas mensal, que foi o que aconteceu aqui no caso, com essa redução, tirar o sábado, você vai tirar o sábado e vai colocar as outras, essas 4 horas, vai distribuir de segunda a sexta, mas no nosso caso aqui foi de segunda a quinta. Isso aqui é válido, tá certo? E terceiro, o banco de horas, ele pode ser semestral e também anual. O semestral, olha só, pode ser por acordo individual escrito, ou negociação coletiva. O banco de horas anual, ele pode ser por negociação coletiva. Aqui nós tivemos um banco de horas até 3 meses, mas é o que ele foi feito em uma negociação coletiva. Se o banco de horas é feito em negociação coletiva, ele pode ser compensado em até 12 meses. Então, se até 12 meses você faz um banco de horas, bimestral, trimestral, semestral, em norma coletiva ele é válido. Ele é válido. Só tem que tomar cuidado que compensação mensal, acordo individual escrito, acordo individual tácito ou negociação coletiva. Banco de horas semestral, ou seja, compensação em até 6 meses. Acordo individual escrito mais negociação coletiva. Banco de horas anual, ou seja, compensação em até 12 meses, somente negociação coletiva. Nesse caso aqui, todas as verbas, todas as modificações estão previstas no artigo 611-A da CLT de forma lícita. 611-A de forma lícita. Nosso gabarito, então, letra D. Beleza, pessoal? Cuidado, recorram dessa questão, porque há um erro material e a FGV deve anular isso daqui. Não é que ela pode, ela deve. Se ela não anular, eu quero ver qual que vai ser a justificativa, porque isso aqui está bizarro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você aprendeu algo, não se esqueça, curta o vídeo, comenta para mim o que você achou dessas questões de trabalho e já teremos mais e mais e mais vídeos aqui no canal para o AB e, por óbvio, concursos públicos. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um abraço para você, que Deus o abençoe, que tudo aquilo que a gente estudou nessa aula vire questão certa na hora da sua prova. Tchau, tchau.